Aleluia, aleluia. E isso, louvado a Deus, o Senhor manda falar nesta noite para mim e para você. Glória. Não se esqueça de você. Aleluia. Não se esqueça que você, louvado a Deus, é precioso para Deus. Glória a Deus. Não deixe que o inimigo venha dizer que você não vai conseguir. Não deixe que o inimigo venha entrar no teu coração, louvado a Deus, dizer que você não vai chegar nem com o objetivo a qual você confiou a Deus. O inimigo, louvado a Deus, é uma astúcia, louvado a Deus. Ele, louvado a Deus, só trabalha na legalidade quando você, eu e você, damos essa permissão a ele. E ele sabe trabalhar. Assim, louvado a Deus, assim como Deus trabalha no bem de resgatar, o inimigo do outro lado, ele sabe que está se findando os dias, ele vai trabalhar para te tirar da obra de Deus, dos caminhos do Senhor, louvado seja Deus. Todos nós sabemos disso, e muitas vezes nós deixamos a desejar aonde? E mesmo em você mesmo, em nós mesmos. Desfalecemos, louvado a Deus, um objetivo que está tão perto. Muitas vezes, louvado a Deus, está tão perto da tua bênção, louvado seja Deus. E você se esquece da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, louvado seja Deus, assim como o Nato falou, me chamou a atenção essa palavra, louvado seja Deus. Hoje eu estou feliz. Por que eu estou feliz? Por mais uma oportunidade de pregar o Evangelho do Senhor. É isso que nós temos que agradecer a Deus, irmão. Material, comida, louvado seja Deus. Deus vai te dar. Não te preocupa, louvado seja, faz a obra. O Senhor diz, faz a obra. Mas pastor, não indaga, louvado seja Deus, mais o teu Deus. Louvado, acaba com isso em nome de Jesus Cristo. Se Ele manda avançar, avança. Louvado seja o nome do Senhor. E isso da casa, nossas bênçãos, muitas vezes cai por maldição. Porque você naquele momento desconfia do teu Senhor. Aquele que te prometeu, aquele que disse que tu vai conseguir, te levantou do mais profunda imundície da terra, te resgatou. Glória a Deus. Agora eu vou desfalecer de certas coisas, irmãos. Eu vou desfalecer, louvado seja Deus, de um problemazinho que, meu Deus, no momento Ele pode resolver. Eu não vi até hoje um problema quando, meu Deus, se levanta a favor do fiel. Eu não vi até hoje. Porque Ele, louvado seja, mesmo que você seja infiel, Ele permanece sendo fiel. E isso, louvado seja Deus, que me dói. Pessoas desistiram, querendo desistir da obra de Deus, desfalecendo, louvado seja o nome do Senhor. O que foi Abacuque que disse? O que o Senhor fala nesta noite para ti? Intermédio do louvor. Mesmo que a figueira minta, nem que falte tudo, eu permaneci sendo fiel. Quem na Bíblia Sagrada foi envergonhado? Aquele que foi fiel a Deus. Me mostre na Bíblia. Me mostre na Bíblia, louvado seja Deus. Aquele que perseverou, louvado seja Deus até o fim. Aleluia. Pode ser envergonhado pelos homens, mas a Deus tem a promessa. Eu alegro, louvado seja Deus, que eu sempre falava, eu acho lindo quando vejo esse casal, quando vejo esses meninos, quando vejo a Sara. Quando vi a Sara, louvado seja Deus, o irmão, fora dos caminhos do Senhor, disse assim: eu disse, ei, está errado, Sara. Ei, irmão, está errado. A Bíblia diz que um bom pastor, louvado seja Deus, é doutrina. Um bom pastor, louvado seja Deus, não é muitas vezes assim, o
meu pastor, o nosso pastor é o Senhor, irmão. Mas Ele levanta homens e mulheres para nos doutrinar. Eu sempre dizia louvar a Deus para esse casal, esse aí está errado. Muitos diziam louvar a Deus, irmão, fica como está, senão está errado. Vocês nasceram para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Muitos desistiram, vocês são a coluna da casa de vocês. Vocês são exemplo, louvado Senhor. Não desanime, Deus vai prover. O único que desistir, louvar-se a Deus, naquele grande dia, louvar-se a Deus, vão ser chamados de covardes. Mas não deixe que o teu nome seja chamado perante o globo terrestre. Todos vão ver ali, pequenos, grandes, louvados a Deus, reis. O teu nome vai ser chamado, louvado seja Deus, diante do tribunal da justiça. Mas que teu nome seja chamado, louvado seja Deus, bendito do meu Pai. E isso nós temos que almejar todos os dias, irmãos. Problemas, adversidades, desânimos, vem acatar todos os dias na nossa vida. Hoje, louvado seja Deus, você vê, louvado seja Deus, o tanto de homicídio que teve esses dias. Quantas pessoas, louvado Deus, estão chorando neste momento, familiares, que não tem mais a oportunidade de trazer o seu parente para falar com ele e dizer: Jesus te ama. Quando nesse momento tem mãe, louvado seja Deus, que não, louvado, falando sério com o seu filho, hoje está chorando. Quantos filhos teimosos hoje não tem a oportunidade de dizer assim: meu pai, me discipline, meu pai. Isso, louvado seja Deus, não é história qualquer, não é coisa de fantasia, é verdade, é fato verdadeiro. E isso, louvado seja Deus, nós temos que abrir a mente, servos e servas do Senhor, amados e amados amigos de Cristo. Nós temos que ter mais maturidade, louvado seja Deus, daquilo que nós repassamos para o povo. É melhor você, louvado seja Deus, assim como foi falado, é melhor você perder a amizade, mas fala a verdade. Porque a verdade, louvado seja Deus, é simplesmente sal da vida. A verdade, louvado seja Deus, ela pode doer, louvado Deus, tem 20 anos, 30 anos, mas assim ela tem o efeito do mundo celestial. Porque tu pegou a verdade, porque o Senhor diz: conheceis a verdade e a verdade vai libertar. Louvado seja o nome do Senhor. E isso, louvado seja Deus. Esse culto, louvado seja Deus, eu sempre digo: quem é participante, eu não tenho medo de falar, porque eu estou debaixo da autoridade do nome de Jesus, porque é um culto de voto. Louvado seja Deus. Esse ano minha filha completa 15 aninhos. Já estou, louvado seja Deus, já chegando um grande dia de se concluir aquilo que eu tinha lá abaixo, que prometi meu Pai, o meu Deus. Quando ela saiu, louvado seja Deus, para ir, a mãe dela, louvado seja Deus, disse: não vou ter ela. Ela disse: eu não posso ter ela, meu filho, louvado, eu vou morrer senão. Hoje, louvado seja Deus, pastor Ricardo, ímpio fala para a pessoa, Deus usou até uma jumenta para falar para o homem. Deus não pode usar um vivente para te doutrinar, para te falar, para te exortar. Muitas vezes nós não queremos ouvir uma verdade, porque a verdade ela sempre dói, porque ela tem efeito no mundo espiritual. A verdade, louvado seja Deus, é um remédio para nossas medulas do nosso corpo. Ela é, louvado seja Deus, colhido para os nossos olhos, louvado seja Deus. Quando essa mulher, chegamos lá, louvado seja Deus, chegamos, ei, o que tem dentro do teu ventre é uma bênção de Deus. Aleluia. E hoje, louvado seja Deus, no lado. Quando eu olho, eu louvado seja Deus, toda segunda-feira, quando eu faço culto, eu lembro, você lembra do que eu te prometi, meu filho? Mas pastor, quer dizer, se eu se lembra de tudo? Irmão, escreve um livro, mas o livro da verdade, não o livro da mentira, querendo só coisas boas. Conte realmente o que você fez durante a sua vida. Mas pastor, você escrever, para que perder tanto tempo?
que Ele fez e está fazendo na sua vida. Muitas vezes, louvado a Deus, eu tenho cartas, louvado a Deus, está com mais de 20 anos que eu escrevi, louvado a Deus. Umas, louvado, já perdi, mas sempre na minha memória, louvado a Deus, assim, o Senhor disse: se tu permanecer fiel, eu serei fiel contigo. Não tem outro lado, irmão, louvado seja Deus. Não tem outra substância, louvado seja Deus, a qual, por que, pastor, só diz isso? A primeira coisa é que nós temos que ser verdadeiros com nós mesmos. Muitas vezes o eu não deixa Deus trabalhar, porque o eu incomoda a mão de Deus agir. Porque não existe eu, é o Senhor. E isso, todavia, louvado a Deus, quando eu estou trabalhando, louvado a Deus, até os rapazes que eu comando, louvado seja Deus. Pode ser uma, você está comandando aquela pessoa. Se passa de dois, você está comandando aqueles dois. A pessoa tem que ser fiel com eles, porque naquele momento você, louvado seja Deus, está com a responsabilidade de cuidar daquele momento dele. E Deus, muitas vezes nós queremos que Deus seja fiel conosco, e muitas vezes nós não queremos ser fiel com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, por que louvado seja Deus? Olha que Abacuque vai falar para mim e para você, meu irmão, intermédio do louvor do nonato. Isso, louvado seja Deus, você não dá para mexer a sua mente, entender o conteúdo dessa palavra, mesmo que não haja nada. Ele está declarando que vai ser fiel, porque o momento passa, essa vida passa, mas a vida eterna é verdade. A eternidade nos espera, irmão. A eternidade, louvado seja Deus. O inimigo quer dizer para você e para mim, louvado é desistir dessa caminhada, irmão Marcos. O inimigo, louvado, tem te trabalhado 24 horas para te derrubar, entrar na tua parte sentimental, dizer que você está indo para o lugar errado. Me diz hoje, louvado seja Deus, até quando começou, louvado a Deus, essa era, o inimigo tem se levantado contra o povo de Deus, tem se levantado contra o pai de família, pela a mãe de família, os jovens. E isso, louvado seja Deus, nós estamos observando, muitas vezes não queremos entender o conteúdo do perigo. Ei, irmãos, a tua coroa, louvado seja Deus, o inimigo quer roubar 24 horas. Ele almeja a tua coroa que você tem, ele almeja o que você tem, ele almeja pegar o teu filho, a tua filha e fazer chacota com humilhação. Agora, se eu ficar parado, aceitar as afrontas do inimigo, não, pastor, eu sou um de Deus, eu tenho que afrontar. Não, para que afronta, louvar-se a Deus. E ei, irmão, presta atenção. O que foi que Davi disse ao gigante? Ele afrontou o Deus de Israel. Não, Deus não precisa que ninguém lute por ele. Isso é coisa do diabo, do inimigo. Isso não é de Deus, não. Eu digo isso, por fazer muitas vezes a minha filha, para que tu faz isso? Nós temos que dizer o nome do Satanás mesmo, porque ele não tem autoridade. A autoridade ele já perdeu. Não, mas pastor, você tem poder? Tem. Para fazer mundice. Mas se você der legalidade, e eu, quando você dá oportunidade, porta aberta, ele vai crescer e andar com a tua família. Ele vai crescer e andar com você. Ele vai crescer e andar, louvado seja Deus, tudo que você faz. Muitas vezes você vai tornar um tolo, um bobo nas mãos do inimigo. E hoje em dia, louvado seja Deus, vejo pessoas dizer: eu tenho tudo, eu tenho tudo. Mas quando fecha as luzes, bota a cabeça no travesseiro, na rede, começa a chorar, porque é vazio.
Muitas vezes pessoas não dão nada por você. Trabalhador, sol a sol. Você que estuda, você que ensina, você que trabalha, louvado seja Deus. Muitas vezes pessoas não dão nada por você. Muitas vezes, louvado seja Deus, o inimigo diz, volta ao seu lado, pessoa, louvado seja Deus, e diz assim: ei, tu não presta mais não, o teu tempo passou. Ei, para você está tudo acabado. O que foi que ele disse ao Altíssimo? O que foi que ele disse quando ele vai, o Deus Altíssimo vai ter reunião no céu? Pastor, louvado seja Deus, ele diz que teve reunião no céu e no meio dos anjos, dos santos do Senhor, e aonde? Quem que no meio? Produzido, quem era? Satanás. Aí tem pessoa que diz que Satanás está preso. Não está, meu irmão. Se tivesse preso, ele ia para a reunião no céu? Me explique. Porque eu disse, o mundo é o maligno. Não é assim que a Bíblia diz? Aí, para formalizar e dizer, o que foi que Deus disse? Perdoar, rodeando o quê? A terra a quem eu possa tratar. Ele está só ou não? Ele está tentando te derrubar ou não? Ele está tentando tirar o que tu tem ou não? Ele está tentando tirar, roubar o que você tem, a tua coroa ou não? Então você cuida do que tu tem. Cuida do que tu tem. Se hoje você só tem uma bicicleta, cuida da bicicleta que você tem. Porque é aquele momento que você está sendo conduzido, louvado seja Deus, o instrumento que Deus lhe deu. Porque no momento que Deus pode mudar a situação amanhã, vendo o teu esforço, vendo o teu trabalho, louvado seja o nome do Senhor, dignamente, suor, louvado seja Deus. Mas do outro lado vai dizer assim: para que essa vida? Ei, irmãzinha, para que tu ir buscar? Para que tu ir na casa do Senhor? Para que tu ir? Ei, está faltando tudo na tua casa. Está faltando tudo. Que Deus é esse que tu serve? Não vem na memória isso não? Muitas vezes a pessoa diz: ei, que Deus é esse, irmão? Que Deus pobre é esse? Porque tem pessoa, louvada a Deus, e não enviada. Não é por Deus, é pelo inimigo. Quantas vezes, louvado a Deus, você ouviu uma vozinha assim: ei, se crente for assim, não quero ser não. Não é assim que a pessoa que fala? Só na peleja, só na... é tanta coisinha, é só com sapato. Eu dou resposta para essas pessoas. Primeiro ato: para trás de mim, Satanás. É melhor andar só com sapato e ser fiel a Deus, porque Ele vai dar veste, sapato de ouro, veste de ouro. Louvado seja Deus. É melhor louvar seja Deus, eu também a bicicletinha, louvado seja Deus. Assim como o Senhor me falou hoje, ei, o leão e o cordeiro vão deitar junto, e tu vai estar ao lado deles. Oh glória! É isso que eu almejo, irmão, louvado seja Deus. Vê isso, louvado seja o nome do Senhor. Vê as mansões celestiais, vê aquela rua que o Deus nos prometeu, rua de cristal de ouro. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós temos que almejar, irmãos. É isso que tem que botar no coração de Deus. Nos concede, ó Deus, com esse vigor, Deus. Nos dá coragem, Deus. Senhor, que o inimigo, Deus, bata por retirada. Ele pode ter poder, sim, mas sobre a minha vida não, Deus. É autoridade, Deus. É autoridade. Porque o inimigo só vai bulir com você se você permitir. E muitas vezes nós deixamos permitir como?
voz linda. Você muitas vezes é visitado pelo inimigo, se você saber, sabia? Que é isso? Se soubesse, louvado se você soubesse que o inimigo detesta a levita do Senhor. Renato, você sabia disso, irmão? Ele detesta a levita do Senhor. Por quê? Mesmo você cansado da tribulação chegando, a Bíblia nos fala: canta um hino, louvor a Deus. A Bíblia nos fala que os anjos, louvado descem e te protegem, vem um bálsamo, vem a providência, intermete o teu louvor, louvado. O importante, irmão, louvar a Deus, não é a letra, é o suar da tua boca que agrada a Deus. Aleluia, Deus. É o suar da boca da pessoa. Porque hoje à tarde diz assim: ei, não importa se sabe falar bonito, não. O que me importa é aquele que vem do coração, ou gaguejando, ou falando mal. O que importa é o que vem do coração, que sobe as minhas narinas. Glória a Deus. E isso, louvado seja Deus. Eu tenho visto, irmãos, eu tenho visto, louvado seja Deus, louvado seja o Senhor, pessoas que se esforçam na obra de Deus. Pessoas, louvado seja Deus, mesmo muitas vezes, Leonardo, cansado, muitas vezes quer aprender, louvado seja Deus, quer louvar. E muitas vezes, não sabe louvar não. Ei, nós temos que aprender. Ele não está louvando para você nem para mim, ele está louvando para o Deus que ele crê, louvado, o Deus que levantou ele, resgatou ele, e nós temos que ouvir, e louvado seja Deus. Aleluia. E isso nós temos que observarmos mais. Você sabia que o melhor, o perfeito louvor, a Bíblia diz que é das crianças. Você vê uma criança louvar, muitas vezes não sabe nem falar. Muitas vezes gagueja, louvado seja Deus. Muitas vezes o irmãozinho, louvado seja Deus, chega do trabalho, muitas vezes, louvado seja Deus, pega até a camisa, pode do mesmo jeito, muitas vezes pega até o sapato, louvado, pega chinelo, louvado seja Deus. Você pensa que Deus está preocupado com isso? Mas quando ele chega na casa do Pai, diz: Deus, hoje eu vim entregar o melhor que eu tenho. Glória a Deus. É eu, teu amor. Quando o homem e a mulher diz isso, meu irmão, eu te digo com sinceridade, o céu se abre. Você pode não ter nada naquele momento, você pode estar passando a diversidade pior que você esteja passando, a escassez pior que você esteja passando. Mas quando você vem para cá e você diz: Senhor, o que eu tenho eu vou lançar no altar. O que foi que aquela simples viúva fez? Aquela simples mulher, louvado seja Deus, ela foi dar o que ela tinha. Os outros deu as melhores coisas. Mas por que Jesus Cristo prestou atenção na oferta dela? Hein? Não dá para imaginar, não. Mas pastor, quer dizer, se o senhor está dizendo isso, não, é o momento que a pessoa está passando, é o momento da diversidade que ela está passando. Ela demonstra para mim e para você. Por que, pastor, que você diz isso? Digo, não importa a diversidade que você esteja passando, o que importa para Deus é você louvar Ele, acreditar nele, e seja perseverante, seja constante. Porque eu não vi até hoje aquele que é constante, aquele que busca, mesmo que as portas estejam lacradas pelo homem, Aleluia, aleluia. mesmo que o homem não acredite em você, mesmo que vire as costas para você, louvado seja Deus. Mas se Deus não virou as costas para você, lembra, louvado seja Deus? Vou contar aqui, louvado seja Deus, hoje é testemunho. Quem gosta do testemunho?